Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, revelação dada a João, quando João estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. João provavelmente então é o último dos apóstolos, todos os outros já haviam partido, já haviam sido de uma maneira ou outra martirizados. A igreja estava passando um momento de muita angústia, muita luta e perseguição. A igreja passava de todas as fases possíveis. E quando você vai ler agora as igrejas, você vê que as igrejas estavam passando fases muito complicadas. Cada igreja estava passando uma situação muito difícil, muito complicada. Então nós vamos estar meditando nisso. Nós vimos na semana passada, no estudo passado, o capítulo 1, quando Jesus se apresenta não como bebê, não como o que foi crucificado, não como o que foi aqui ressuscitou, não, mas ele se apresenta o Cristo glorificado. É exatamente o momento de Jesus Cristo. Aquilo que Paulo disse quando ele escreve em Filipenses, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. E quando ele se apresenta de uma maneira majestosa, quando ele se apresenta de uma maneira gloriosa, o apóstolo João, que era aquele que tinha a intimidade de se reclinar nos ombros de Jesus, tinha um conhecimento muito especial, era um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Esse apóstolo, quando vê o Cristo glorificado, lhe falta força, lhe falta pernas, ele treme, ele cai, ele diz que ele caiu como morto. Nada tinha mais. Diante da presença gloriosa do Senhor Jesus. Nós temos que trazer à memória cada vez mais, para a gente estarmos ligados, que nós não estamos servindo a um Cristo bebê, nem a um Cristo que caminhou e não tinha onde reclinar a sua cabeça. Nós estamos servindo aquele que veio, se encarnou, viveu, venceu, ressuscitou, morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. E ele se apresenta aqui para João dizendo: eis que estou vivo, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. É a esse que nós temos que trazer à memória. O Cristo que transforma toda a expectativa da nossa vida. E é o encontro com Jesus que faz e que fará toda a diferença. Só Cristo. E só pelo poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é só pela manifestação do poder de Deus, e nós precisamos trazer isso à nossa consciência, à nossa memória, para a gente não perder com frivolidades, não é? Para a gente não se perca com coisas vazias, que a gente não se perca com coisas fúteis. Nós vamos nos apresentar diante daquele que é, daquele que tem a chave da morte, daquele que tem a chave do inferno, daquele que abre e ninguém fecha, daquele que fecha e ninguém abre. Ele se apresenta para João de uma forma gloriosa, majestosa, que tem olhos como de chama de fogo, em outras palavras, que penetra conscientemente e oniscientemente, que vai lá fundo, que é o olhar do Senhor que vai dentro da sua alma, né? Permita-se ser sondado pelo Espírito Santo, permita-se ser sondado pelos olhos de Jesus, permita que ele invada a sua alma e veja as angústias e os questionamentos e as dores. João olhou e viu os olhos como chamas de fogo, que penetra lá e vai na alma, né? E navega entre pensamentos e propósitos e sentimentos. Aquilo faz de João despedaçar por dentro, né? João está sendo vasculhado. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. É o Senhor Jesus, é Ele que nós conversamos quando você entra no seu quarto e ora, e é com Ele, o Cristo glorificado.
tem toda a autoridade nos céus e na terra. E esse Cristo glorificado, diz aqui no versículo de número 11, João, quando ele ouve a voz do capítulo 1, versículo 11, diz assim: achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas. Quais são essas 7 igrejas? Está aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros, as 7 igrejas. 7 candeeiros é o símbolo da igreja. E no meio dos candeeiros, versículo 13, no meio da igreja, ou no meio dessas igrejas, Jesus, um semelhante ao Filho do Homem, o sumo sacerdote, no meio das igrejas. O Cristo glorificado se apresenta para João e manda João escrever para as suas igrejas. E ele está andando no meio das igrejas. Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu acho. Sabe por quê? Porque quando você vê essas 7 igrejas, e aí está aí do capítulo 2 e o capítulo 3, são uma carta especial, é um pedacinho para cada igreja. Há uma apresentação para cada igreja. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja, assim por diante. Cada igreja, cada momento. Cada igreja é diferente da outra. Tem igrejas que são igrejas sem, vamos dizer assim, sem uma palavra de repreensão. Tem 2 igrejas das 7 que não tem nenhuma palavra de repreensão. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas 2 igrejas só tem palavras, vamos dizer assim, positivas. Só tem dizer assim: poxa, continua, permanece, papapá, tal. Só. Não tem uma repreensão. Mas outras igrejas, como por exemplo, Éfeso tem elogio e tem repreensão. Dentro da mesma igreja, tem coisas que o Senhor elogia e tem coisas que o Senhor repreende, para cada uma delas. E tem duas igrejas que só tem chicote, só tem repreensão. Tem 2 igrejas que só fala o negócio está ruim, mas ainda é igreja. Uma delas, mais conhecida então dessas 7, é a de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, a última das 7, é uma igreja rica, tem recursos, é abastarda, tem condições, só que ao mesmo tempo ela é soberba. E ela pensa que ela tem tudo. E Jesus vai dizer para ela assim: ó, você é miserável, é pobre e é cega e nu. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia que a igreja dele, que ele passeia no meio desta igreja, é uma igreja miserável, infeliz. Imagina uma igreja infeliz, uma igreja miserável, uma igreja que pensa que é rica, uma igreja que pensa que tem tudo, uma igreja que é inteligente, vamos usar essa expressão, poderosa, mas Jesus está dizendo para ela: você é infeliz, pobre, miserável, cega, você não está enxergando, e nua, você não tem nada. As tuas vergonhas estão aparecendo. Então, mesmo que ele escreve essas coisas duríssimas acerca da igreja de Laodiceia, mesmo que ele escreva para a igreja de Éfeso: olha, vocês trabalham bem, vocês têm uma doutrina boa, vocês são joia, vocês são trabalhadores, vocês são operosos, mas tem uma coisa contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. Versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É a igreja com doutrina boa, é a igreja com doutrina maravilhosa, é a igreja com doutrina exemplar,
É a igreja de gente perseverante, é a igreja de gente trabalhadora, é a igreja de gente que suporta a perseguição, mas é a igreja que perdeu, que abandonou o primeiro amor. É difícil, porque Deus é amor e a igreja abandonou o primeiro amor. Uau! E, no entanto, mesmo a igreja tendo abandonado o primeiro amor, aqui em Apocalipse, Jesus anda no meio das igrejas. Jesus anda. E Jesus tem nas suas mãos os anjos, os pastores. E ele aperta e ele abana, ele cuida. E ele diz: arrepende-se. Em todas as 7 igrejas, há sempre uma palavra de aconchego. Há sempre uma palavra que diz volta. Há sempre uma palavra de conforto, de consolo, de exortação. Há sempre uma palavra para animar, para dizer, dá-me teu coração. Há sempre uma palavra. Há sempre. E não abandona a sua igreja. E não abandona a sua igreja. Na igreja de Tiatira, olha que coisas terríveis tinha na igreja. Olha que coisas terríveis tinha na igreja. Aí no capítulo 2, diz lá, ó, tenho, porém, contra ti tolerares a essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dentro da igreja, daquela igreja, a igreja mantinha e fazia isso. Tinha banda podre dentro da igreja. Com prostituição, com idolatria. Gente que conhecia, o versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Cara, tinha gente na igreja que se aprofundava em conhecer as coisas de Satanás. Nessa prática de idolatria, de prostituição. Gente, a idolatria, no meu modo de entender, é o pior dos pecados. Por que eu digo que é pior dos pecados, já que todo pecado separa o homem de Deus? Porque a idolatria provoca todas as coisas, chama todas as coisas. Porque a idolatria é você tirar Deus da sua vida e você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Entende? Então você tira Deus da sua vida e você coloca qualquer outra coisa. Você pode colocar uma imagem mesmo, você pode colocar um artista, você pode colocar dinheiro, você pode colocar a si mesmo, você pode colocar outras pessoas religiosas, você pode colocar imagens de animais, de quadrúpedes, de répteis, você pode colocar pessoas que eram boníssimas e que de repente foram idolatradas, você pode colocar qualquer coisa. Quando você coloca qualquer coisa no lugar do Senhor Jesus, isso é idolatria. E é idolatria. E a idolatria eu tiro Deus, estou repetindo, e eu coloco qualquer outra coisa. Quando eu coloco qualquer outra coisa, eu abro todas as portas, todas as possibilidades para vir o que não presta, para aflorar o que não presta. Para você entender melhor isso, você pode ler, deixa o teu dedo aí em Apocalipse e vai lá em Romanos, capítulo 1. Vai lá em Romanos, capítulo 1. Em Romanos, capítulo 1, Paulo, ele trata disso a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Olha só o que é que Paulo diz.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, trocam a verdade pela justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde as coisas que foram criadas. Oi, voltamos. Tivemos um problema. Mas estamos aqui, tá bem. Estamos lendo aqui no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, já estamos no versículo 20. E no versículo 20, aqui diz que todos os homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa de adorar e servir outra coisa a não ser o Senhor Deus. São indesculpáveis, versículo 20. No versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ó, o que as pessoas fizeram? Se acharam sábias, se acharam detentoras do saber, que não precisavam de Deus e fizeram para si ídolos, fizeram para si deuses. E fizeram do Senhor de imagem de quadrúpedes, de répteis, etc. E adoraram e serviram a criatura. Está aqui, ó. Aí no versículo 24, por causa da idolatria, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, por que as pessoas, o ser humano, troca Deus por qualquer outra coisa, troca o Criador por criaturas, qualquer coisa. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Exemplo, Paulo era uma pessoa maravilhosa, o apóstolo Paulo. Mas se eu oro a Paulo, se eu rezo a Paulo, se eu faço voto a Paulo, se eu adoro a Paulo, eu tiro a adoração que é devida a Deus e eu estou adorando a criatura. A Maria, mãe de Jesus, era uma mulher maravilhosa. Bendita é o fruto do vosso ventre. Maria era uma jovem especialíssima, achou graça diante de Deus. Que mulher! Virgem Santíssima, que maravilhosa, acolheu, entendeu, sofreu, carregou. Mas ela é criatura. E eu não posso adorar a criatura no lugar do Criador. O Criador é Jesus, o Verbo, a palavra. Por meio dele todas as coisas foram feitas, foram criadas. A ele adoramos. E quando a idolatria entra na igreja, em qualquer igreja, você tira Deus da igreja. E a idolatria abre portas para toda a porcaria, como diz em Romanos. Deus entregou tais homens a paixões imundas. E se você continuar lendo Romanos, você vai entender a miséria que o ser humano hoje pratica. Porque no princípio o que fez? Tirou Deus da sua existência, da sua vida. Tirou de Deus a sua prerrogativa, a sua palavra, o seu poder, o seu amor. Tirou de Deus. Veja, a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha isso. E nem assim Jesus deixou de andar no meio, deixou de passear e deixou de dizer para ela: arrepende-te. Versículo 16 de Apocalipse, capítulo 2. Volta para Apocalipse. Ele olha para aquela igreja com idolatria e com imoralidade. Ele olha com gente fazendo e praticando isto.
E ele diz para a igreja, versículo 16: arrepende-te, senão eu venho sem demora contra ele e eu vou pelejar com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor. Quem é vencedor? É aquele que ouve, crê e pratica e persevera na palavra do Senhor. Você vê a igreja de Pérgamo é assim, a de Tiatira, melhor dizendo, a de Tiatira meu Deus, está lá, as coisas estão difíceis, mas Jesus não saiu daquela igreja, não saiu, não é? E tem igreja muito boa, como a igreja de Esmirna e de Filadélfia, e para a igreja de Esmirna era uma igreja pequenininha, é uma igreja que estava passando lutas. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. A Esmirna é completamente oposta à Laodiceia. Laodiceia era rica e abastarda. A Esmirna era pobre. E aí Deus diz para ele: você é pobre, mas tu és rica. A maneira de Deus ver as coisas é completamente diferente do que nós vemos as coisas. Não temas, versículo 10, diz o Senhor Jesus. Você vai ter que passar, que vai sofrer. Então era uma igreja que, humanamente falando, era pobre. Era uma igreja que estava passando momentos de perseguição, tribulação e sofrimento. Que o inimigo, o diabo, ia lançar os seus filhos na prisão, que seriam atribulados. Mas o que Deus tem para ela é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todas essas 7 igrejas, elas estão numa mesma região hoje do planeta. A Bíblia chama de Ásia aqui, mas para nós, hoje, no século XX, é a Ásia Menor. E na realidade é um país só, é onde hoje é a Turquia. E a Turquia hoje é um país que precisa ser reevangelizada. A Turquia não é um país assim fácil, né, para o evangelho. O evangelho já esteve lá. Mas você sabe o que acontece, por exemplo, na carta à igreja de Éfeso, tem um versículo que diz assim: ó, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta. Senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Eu estive lá uma vez, na cidade de Éfeso, e você vê isso de uma maneira muito dramática, porque a cidade de Éfeso acabou. Por volta do ano 500 depois de Cristo, houve um grande terremoto na cidade de Éfeso, mas um grande terremoto. A cidade toda acabou, até o mar se afastou. O mar chegava perto da cidade, o mar se afasta. Fica a uns 3 quilômetros de distância. Um terremoto. Algumas construções ainda estão em pé lá. Então hoje é um museu ao céu aberto. E vale a pena você ir lá, né? Vale a pena você ir lá e ver as ruínas. E ali era a igreja maravilhosa, a cidade maravilhosa, onde o apóstolo João morreu, diz a tradição. Não é? É para lá que João vai. É a igreja onde Paulo pregou, e de lá toda a Ásia Menor, que é a Ásia, ali o evangelho alcançou. Então, e de repente, essa igreja foi arrancada, o seu candeeiro foi arrancado. E quando o candeeiro foi arrancado, a cidade acabou. A cidade de Éfeso acabou quando o candeeiro foi arrancado. E por que foi arrancado? Porque em algum momento a igreja perdeu, deixou, abandonou o seu primeiro amor. Interessante que quando João está narrando e ele fala de Jesus, o Cristo glorificado, ele está passeando no meio da sua igreja. Nós estamos vivendo hoje tempos complicados. Nós estamos vivendo hoje, de certa forma, esse colorido de igrejas. E nós temos igrejas para todos os gostos. Para todos os gostos. E temos atitudes de igreja para todos os gostos. E, na realidade, as igrejas nada mais são do que reflexos dos seus membros. Já que eu sou membro do corpo de Cristo, se essa igreja
abandonou o primeiro amor, é porque membros dessa igreja abandonaram o primeiro amor. Se eu sou membro do corpo de Cristo, mas eu estou vivendo de uma maneira desleixada, relaxada, sem comprometimento, sem compromisso, a igreja também o fica. Então, na realidade, essas 7 igrejas, você pode ver facilmente que existem essas matizes de igrejas hoje. Tem hoje igrejas que é uma verdadeira panaceia de idolatria. Tem igrejas hoje que são verdadeiras casas de imoralidade, de roubalheiras. Tem igrejas hoje que são igrejas bem doutrinárias, mas que perdeu o seu amor. Que perdeu o amor. Já não é mais tocado pela palavra, nem pelas necessidades das pessoas. Fala-se amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, mas não consegue amar o próximo. E não consegue fazer o bem. Nós vivemos hoje e temos gente que anda cheia do saber, cheia do saber. Gente que é igreja que tem aparência de que vive. No capítulo 3, quando Jesus manda João escrever as Sardes, Sardes é uma igreja de aparência. Tens nome de que vives, versículo 1. Tem nomes de que vives e está morto. Imagina uma igreja em que parece ser igreja, que parece que está legal, uma igreja vigorosa, mas está mortinha, mortinha, mortinha. Ser vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque senão não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Já pensou? E aí você conhece igrejas, e não é à toa que pessoas falam, e tem gente fugindo, e tem gente desigrejando, não é? É um termo muito utilizado ultimamente. Muita gente que fala assim, não, para ser dessa igreja eu prefiro ficar em casa. Ou, mesmo a igreja passando por essas coisas todas, a igreja ainda tem alguém, que é o dono da igreja, que ainda anda no meio do candeeiro. A igreja não é uma instituição, estudamos isso na carta aos Efésios. Não é uma instituição humana. A igreja é algo muito mais superior e o Cristo amado não abandonou a sua igreja. Agora o Cristo amado, o Cristo amado, ele puxa a orelha. O Cristo amado é o Cristo glorificado. O Cristo amado não é só Deus é amor, é também Deus é justiça. O Cristo amado é aquele que tem o poder e o controle. Paulo vai dizer que ai daquele que por meio de qual vem escândalos. É verdade, ai daquele. É necessário que venham os escândalos. É necessário que venha escândalo, querido. É difícil o que Paulo fala. É necessário que venha escândalo. Meu Deus, eu estou sofrendo tanto pelos escândalos que eu vou vendo, pela mídia, pela história, pelas pessoas me contando disso, daquilo outro. Não te envergonha? A mim me envergonha. Paulo diz, é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem. Então eu me vigio, então você vigia. Então você se cuida, eu me cuido. Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu não seja desqualificado. Pregar o evangelho, viver o evangelho, nesse presente século mau, é preciso que a gente entenda isso. E é bom a gente ler o livro de Apocalipse quando a gente vê essa miscelânea de igrejas. Igrejas boas, pobres, sofredor, debaixo da perseguição. Mas Jesus olha para ela e diz assim, ser fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Você é rica.
A igreja de Filadélfia, dessas igrejas de elogio, Deus diz para ela: conheça as tuas obras, que tenho posto de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar, que tens pouca força. É uma igreja que tinha pouca força. Não é uma igreja, uma mega igreja, não era uma igreja dos ricos e dos poderosos, dos que têm recursos para fazer. Não, era uma igreja que tinha pouca força humana, pouca projeção. Entretanto, guardaste a minha palavra. Nós estamos hoje numa luta para preservar a palavra de Deus. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, esses que ensinam e que parece religião boa, mas só ensinam o que não presta, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem e conhecem. Que coisa especial é Deus andando no meio da sua igreja. Mesmo a igreja que estão com banda podre, mesmo a igreja que abandona o seu amor, mesmo as igrejas que têm coisas que aparência de vivo, mas está morto, mesmo a igreja que Jesus está a ponto de vomitar, ele ainda está dizendo: arrepende-te, volta, venha. Vem para mim, vem para mim. Ele continua insistindo com a sua igreja. Ele continua insistindo com você. Ele continua insistindo comigo. Ele continua apostando. Ele continua prometendo. Ele continua prometendo coisas que só ele pode prometer. Olha, por favor, acompanhe comigo aí. No capítulo 2, no versículo 7, ele continua prometendo, ele não desistiu da igreja, ele não desistiu. No versículo 7, ele diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontre no paraíso de Deus. Ou aquilo que Adão perdeu porque pecou, agora Jesus está prometendo: olha, se você, ao vencedor, ao que perseverar na palavra e no amor, vai se alimentar da árvore da vida, e quem dela comer jamais morrerá, né? Do paraíso. Olha, por favor, o versículo de número 11 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, mais na frente a gente vai voltar ao que é a segunda morte. O dano da segunda morte. Em outras palavras, vai andar com o Cordeiro, vai andar com o Senhor. Não vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha no versículo de número 17. Sempre uma promessa, sempre um desejo que vençam, que passe, que supere a prostituição, que supere a idolatria, que supere a hipocrisia, a aparência, que supere a arrogância, a soberba, que supere, que confessa, que viva, que pratique, que não esmoreça, que supere. Versículo 17 do capítulo 2 diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você imagina, no céu você vai ter um nome que só você sabe. Então, quando o Senhor chamar aquele nome que só você vai saber que é contigo. Teu nome, um outro nome, uma identificação só tua, você é só dele, você não é um número qualquer, você é um número único. E aqui ele está dizendo que você vai ter exatamente isso, você não vai ser mais um na multidão, você vai ser um. Que promessa bendita, ser reconhecido, e você vai saber quem é. Olha, por favor, o versículo de número 28
No capítulo 2, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre uma promessa bendita, sempre coisas profundas para você descobrir. No capítulo 3, versículo 5, ele diz: o vencedor será sim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eu confessarei o seu nome. É o nome da pedrinha. Ele vai dizer o meu nome, o nome que ele vai me dar. Não vai ser muitos Eleazar, nem muitas Marias, nem muitos Joãos. Vai ser você que venceu, ao vencedor. Ao vencedor. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o versículo 12. Ao vencedor, aquele que vai ter nome, que vai ser confessado, aquele que vai se alimentar da árvore da vida. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Vida eterna. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Selo, gravação, somos dele eternamente. Nunca mais haverá choro e ranger. Essa expectativa para o que é vencedor, para aquele que vai vencer. Até para Laodiceia, que ele está a ponto de vomitar, ele diz no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Uau! Espiritualmente, em Cristo Jesus, nós já estamos assentados com Ele. Mas agora, há uma promessa venal. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no versículo 20, é um versículo para a igreja. A gente usa esse versículo para incrédulo. Geralmente a gente faz apelo para conversão. Olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrar. É verdade. Mas o versículo 20 está sendo escrito e está sendo enviado para a igreja Laodiceia. A igreja que estava mais morta do que viva. Então não é ruim nem difícil você aplicar esse versículo para uma pessoa não crente. Mas é bom que veja que esse versículo foi escrito para a igreja, para aquilo que se dizia a igreja. Uma igreja que nem era fria, nem quente. Quem dera foste frio ou quente. Uma igreja morna. Não deve ter pior xingamento hoje para dizer para uma igreja. Não devia ter mais asco para você e para mim, alguém disser para você e para mim, você não é quente nem frio, você é morno. Uau! Não devia ter coisa pior, porque o morno aqui não é positivo, é completamente nojento. Aqui diz que Jesus está a ponto de vomitar. O morno é aquela coisa que produz um nó que dá vontade de botar para fora. Jesus, eu prefiro você frio ou quente. A igreja tem que ser quente. Porque é a ação do Espírito, é o amor de Deus derramado, é a graça do Senhor. Nós fomos comprados por preço de sangue, o sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados.
Nós temos que viver em temor diante do Senhor. Nós temos que parar de viver na vida fútil. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que tem uma igreja fútil. É a igreja de Laodiceia. Morna. Como é que foi o culto? Foi bom. Foi mais ou menos. Como é que você está? Tô aí, assim, né? Essa era a igreja de Laodiceia, que se achava rica e tinha posses, prosperidade, abastada, rica. No versículo 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amam. Em outras palavras, o Cristo glorificado anda no meio dos candeeiros, anda no meio das igrejas, e ele disciplina, porque ele ama. E ele me disciplina, e ele te disciplina, porque ele te ama. Assim como você também disciplina seus filhos, porque você também os ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. A promessa, há um desejo de Deus para que cada igreja volte. Eu tenho para mim que quando a gente passa essa leitura assim, rápida por essas 4 igrejas, sete igrejas, esses 2 capítulos, deveria produzir em mim e em você um clamor por um avivamento. Deveria pedir um clamor mesmo. Senhor, aviva a tua obra. Agora, o avivamento não é apenas algo que vem de cima para baixo, mas é também algo que acontece de baixo para cima. O que quero dizer com isso? O apóstolo Paulo disse para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Timóteo, reavives tu, torna vivo o dom, o presente, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Reavives o dom de Deus. Eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez, colírio para abrir teus olhos, para que você veja. Você pensa que humanamente você tem e você não tem. Em outras palavras, reavives, compre, busque, vá e clame. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Se tem uma coisa que está precisando no nosso Brasil de hoje, é uma volta zelosa, arrependida, crentes quebrantados. Crentes quebrantados. Não crentes pedantes. Não crentes que se acham que sabem tudo ou que têm tudo. Não, é gente assim, eu preciso, eu estou desesperado, sem ele eu quero ser vencedor, mas eu só posso ser vencedor por ele e para ele. Quem sou eu? Então, se você pensa que você é pobrezinho, fraquinho, que não isso aqui, preocupe de ser aquilo que Deus tem para você. Conserva o que você tem, apaixonadamente pelo Senhor, reavives o dom de Deus, porque o que importa não é se muita gente vai entrar, o que importa é se você vai entrar. O que importa não é se vai ter todo mundo, eu queria que todo mundo fosse salvo, o importante é que você seja, que eu seja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma. Então nós clamamos, todas essas cartas aqui, esse é um apelo de Jesus. Para aqueles que estão fiéis, perseverantes, sofrendo, mas estão crendo, estão amando, estão pregando, estão aguentando, perseverando, ele diz, o vencedor persevera, aguenta. Assim como eu venci, você também vencerá.
Para aqueles que estão titubeando, tá bom e tá ruim, tá bom e tá ruim, ele diz: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho e arranco o teu candeeiro, eu venho com você e vou pelejar com a espada da minha boca. Eu vou te pelejar com a minha palavra. Persevera. Porque tem promessas que só para aquele que é vencedor. E vencedor aqui, gente, você tem que entender que vencedor aqui é a leitura não da ótica do mundo, é da ótica de Deus. Jesus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele fala esse texto quando está contando daquele homem que comprou, vendeu, fez isso, aquilo outro, e diz: alma, arregala-te, porque agora eu já tenho tudo e não sei o que lá. E louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem? Para quem irás? Para quem? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você é vencedor no mundo, mas é perdedor. É perdedor, porque perde a alma. Todo aquele que perder, ganha. E o que ganha, perde. Há uma inversão total aqui. O vencedor aqui não é aquele que o mundo diz que olha, é imitador, é muito bom, é isso, aquilo outro. Não, o vencedor aqui é aquele que é fiel. Vencedor aquele é aquele que persevera. Vencedor é aquele que eu sei, quem tenho crido e fica nele. Vencedor é aquele que luta contra o Satanás, seu trono, persevera, mesmo que passe por lutas e tribulações, mas se alimenta, vive e crê e espera inteiramente na graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo para usufruir das suas promessas. Agora, você reparou bem nas promessas? Você reparou? A primeira é: ao vencedor vai se alimentar da árvore da vida, vida eterna. Segunda, ao vencedor não terá o dano da segunda morte. Lago que arde com fogo e enxofre, segunda morte, passo longe. Terceira bênção. Ao vencedor dar-lhe-ei um nome, um maná escondido. Ao vencedor vai saber coisas que outros não sabem, vai se alimentar de coisas que não sabe, vai conhecer o que ninguém conhece. Ao vencedor vai ter um nome, vai ter uma identidade única. Não vai ser mais um na multidão, não, vai ser um. Vai ser um. Quarta, ao vencedor dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ao vencedor, a autoridade sobre as nações. Quinta, diz lá: ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo a nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Vai falar teu nome. Não mais uma Maria, ou mais um João, ou um Eleazar, mas o nome que o Senhor Deus tem para você, especial, único. Vai falar, vai confessar: é meu filho, é minha filha. Não é à toa que a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte dos seus filhos, dos seus santos. Porque ele, vamos dizer assim, ele creu, ele venceu, ele perseverou, ele me amou, ele confessou, ele testemunhou, ele perseverou. Entra no gozo do teu Senhor. É a promessa da vida eterna. E eu confesso. Sexta, diz lá: ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, jamais sairá. Gravarei o meu nome sobre ele. Eternidade. E sétima bênção: vai sentar-se comigo no meu trono. E assim como eu venci e me sentei, você também vence. Esse é o vencedor. Essa é a promessa. É a promessa. Você vê igrejas passando por tribulações, dificuldades, lutas, mas elas não regridem, elas não caem, elas não negam Jesus. Vê gente boa negando a palavra e você diz:
eu sei em quem tenho crido. E eu vou confessar a palavra do meu Deus. É a palavra do meu Deus. Sobre esta palavra lançarei as redes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas elas terminam praticamente com algo semelhante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todo mundo quer ouvir, gente. Nem todo mundo. Ouvir aqui não é apenas o ato físico de audição. Ouvir aqui é você, o Senhor Jesus, o Cristo glorificado, amor, justiça, poder, nas mãos dele tem a chave, nas mãos dele tem o controle, aquele que vive, que anda, que reina, olhos como chamas de fogo, que tem toda a autoridade, que esteve morto, mas está vivo pelo século do século, esse Cristo glorificado, a quem amamos e adoramos, que é digno de toda adoração, ele passeia no meio das igrejas. E mesmo que a igreja esteja passando momentos de vergonha, mesmo que a igreja esteja passando momentos insólitos, mesmo que você conheça a igreja ou passe por igrejas que tem nome de que está vivo, mas está morto, igrejas que têm aparência, mas não tem nada, igrejas arrogantes, soberbas, que têm muito recurso, mas tem pouco amor, e pouca confiança e pouca fé, mesmo que você veja igrejas que estão cheias de idolatria, de mariolatria, de prostituição, de inveja, de imoralidades, de devassidões. Mesmo que você veja igrejas que estão, que parecem que são igrejas tão mínimazinhas, então elas são pobrezinhas, ai que igrejinha mais sem graça. Mesmo que você passe por situações difíceis de igrejas que perderam o próprio amor e estão doutrinariamente corretos, mas perderam a fluidez. Aí você diz, não vale a pena servir a Deus ou servir a igreja. Não, não, querido. O Cristo glorificado ainda caminha no meio da igreja. Cada um veja como é que anda. Porque o Cristo glorificado, olha, ele aperta, ele cuida. E se não se arrependerem, não voltar, como ele fez com Éfeso, ele arranca o candeeiro. E no caso físico da cidade de Éfeso, a cidade acabou. Aliás, quando você visita essas igrejas, essas cidades, onde tinha a igreja lá na Turquia, Izmir é a Esmirna. A cidade de Izmir hoje, interessante hoje, tem mais de 3 milhões de habitantes. Mas Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, todas essas igrejas, cidades viraram ruínas. Viraram ruínas. O Senhor está executando juízo. E o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Então, nós precisamos, você precisa, vá para a tua igreja, vá para a tua igreja, vá para a tua igreja. Ache uma igreja. Ela não é perfeita. Ou pode não ser perfeita aos teus olhos. Porque de repente você gosta de igreja bonita, grande, rica, e Deus te manda para uma Esmirna ou para uma Filadélfia. Vá para a tua igreja, mas não fique fora da igreja, porque o Cristo se manifesta na igreja, porque o Cristo convoca a igreja, e vá para a igreja e se proste, e se arrependa, e chore, e clame, e desperte, e ore, e diga, Senhor, faz a obra, aviva a tua obra, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Oh, amado irmão, nós precisamos de um avivamento genuíno nas nossas igrejas, porque só isso para dar sentido ao que nós estamos vivendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu queria te convidar você a reler. Veja que eu só passei direto, mas eu queria que você lesse calmamente cada uma dessas igrejas, cada uma delas. E quem sabe você discernisse como é que está a tua igreja ou como é que está você.
De repente você se descobre uma Esmirna. E aí, eu diria para você, que em vez de você ficar com autocomiseração, oh, nós estamos aqui sofrendo, olha que tribulação nós estamos passando. Não, você desse glória. A palavra de Deus diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Então, se você está passando uma fase de Esmirna, dá um glória. Levante a cabeça. Persevera. Ao vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Fica junto. Talvez você lendo descubra que você está vivendo um período éfeso na sua vida. Você é um crente ortodoxo, um crente bíblico, e você obedece a palavra, e você está ali sério, você é bem certinho, mas, lá dentro, o primeiro amor foi abandonado. Aquilo que enchia a tua alma, as almas perdidas, já não lateja no seu coração. Oh, querido, talvez você descubra assim. Eu então diria, volta lá atrás, lembra-te, onde caiu, vai lá, faz uma anamnese aí, faz uma pesquisa, pede para o Espírito, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim o caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Volta lá e volta à prática. Volta à prática, porque sem amor nada é. Talvez você vai podendo se descobrir aqui, uma igreja de Sardes, tem nome de que vives, mas está morto. Tem aparência, mas nega o poder. Vigia. Vigia, vaso. Acorda. Talvez a sua igreja, assim como você, possa estar encontrando assim. Talvez você possa descobrir como Laodiceia, amor, reavives o dom de Deus. Vá à fonte de Jesus. Vá. Mas talvez você se descubra como a igreja de Filadélfia, que tem pouca força, mas o Senhor abriu uma porta enorme. E eu digo para você, não temas. Entra, participa, crê no Senhor, porque ao vencedor vai ser coluna no santuário do nosso Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe e que o Espírito do Senhor encontre em você alguém que, como Timóteo, ao ser confrontado por Paulo, reavives o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Que Deus encontre em você e que flua por você e que eu e você possamos ser saúde para as nossas igrejas, porque o Senhor Jesus passeia no meio das igrejas e Ele não perdeu o controle e Ele tem na mão dele. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, quando olhamos para as igrejas hoje do século 21, muitas vezes dá agonia em nós. Tem de tudo, Pai, e o Senhor vê tudo. E o Senhor sofre tudo isso. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aviva a tua obra e no decorrer dos anos faze-as conhecida. Olha para nós aqui, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos por caminhos eternos. Sonda-nos, Pai, sonda agora cada um que aqui que faz parte desse encontro virtual, porém real.
Sonda-nos com o poder do teu Espírito. Vê se há em nós algum caminho mau. Limpa, purifica e faz de nós um instrumento vivo nas tuas mãos, para que possamos ser e receber de ti a palavra de vitória. Vencedor. Assim nós te adoramos e te agradecemos e te suplicamos misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, que Deus te abençoe. Obrigado por estarmos juntos até agora. Que o Senhor enche o teu coração da sua presença e que você perceba a boa mão do Senhor caminhando aí contigo, né? O meu deitar, o meu agir, eu levanto, Ele está, Ele coloca sobre você e sobre mim a sua mão poderosa. Que você perceba que o Cristo glorificado é que cuida de nós e está apostando em cada um de nós. Deus te abençoe. Ore por nós, ore pelo ministério aqui em Colombo, aqui no sul do Brasil, a Missão Projeto Zero. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um final de semana enriquecedor da sua presença e fica firme para a glória do Senhor Jesus. Os pedidos de oração que estiverem aí, eu estarei orando, e se tiver que conversar particular, estaremos conversando. Que Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira, onde nós vamos encontrar com o Cristo glorificado no céu. Tá certo? Quarta-feira que vem eu te espero. E que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. E não se esqueça de orar por nós aqui. A paz do Senhor Jesus. Beijo no coração. Sim, compartilha. Divulga. Se você entende que outras pessoas precisam ouvir, compartilha a palavra. Porque aí outras pessoas vão tendo acesso, né? Se não ouvir aqui, podem também ouvir pela página nossa no YouTube. Divulgue isso. É uma maneira de você estar partilhando dessa palavra bendita. Não retenha. Passa à frente. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.